O Presidente da República, João Lourenço, orientou esta quarta-feira a reunião da Comissão que prepara a visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV. O Santo Padre visita Angola de 18 a 21 de abril deste ano. Na reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, foi analisado o estado de preparação da visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, em Angola. A visita vai decorrer de 18 a 21 de abril de 2025 e o encontro com o chefe de Estado serviu para avaliar os trabalhos que a comissão encarregue de preparar a visita tem estado a desenvolver para que nada falte. Os trabalhos estão a decorrer a um bom ritmo, portanto tudo o que é preciso acautelar para o sucesso da visita, enquanto chefe de Estado e enquanto chefe da Igreja Católica, estão devidamente contemplados, até porque há requisitos desta visita, pela componente pastoral, que nos são dados pelo Vaticano, portanto através da Anunciatura Apostólica, e está a ser tudo acautelado. Nós temos, por exemplo, a sintonia para que as missas campais que serão feitas no Quilamba, na Mushima e em Saurimo tenham, portanto, os elementos principais do ponto de vista das condições que são necessárias para a sua organização. Portanto, há aspectos muito importantes a cautelar aqui e aproveito esta oportunidade mesmo também para apelar a todos os angolanos, independentemente da sua confissão religiosa, que estejam todos imbuídos do espírito de unidade, porque trata-se de uma visita de uma entidade que, acima de tudo, à semelhança de outras confissões religiosas, acresce valores no que diz respeito ao espírito de unidade, de humanismo, de solidariedade e daquilo que todos nós temos como essência por sermos seres humanos. Sua Santidade, o Papa Leão XIV, vai visitar Angola no quadro de um périplo de 10 dias ao continente africano. Será a terceira visita papal ao país. A primeira foi a de João Paulo II em 1992 e seguiu-se a de Bento XVI em 2009. O governo da província do Bengo prepara-se para expropriar parcelas de terrenos subaproveitados. A decisão saiu de uma reunião entre a governadora Mariana Lumba, membros do Conselho de Administração do Perímetro Irrigado e proprietários de terrenos na região. De um lado, membros do governo da província do Bengo e a administração da Cachito Rega, instituição gestora do perímetro irrigado de Cachito. Do outro lado, proprietários de parcelas de terra. O assunto em abordagem foi a situação atual dos terrenos, muitos deles abandonados depois de cedidos sem qualquer utilidade ou pagamento de emolumentos e serviços. As inundações que ocorreram em 2004 e um bocadinho também no final de 2025 deixaram algumas sequelas. E nós temos estado durante este tempo a recuperar os danos desastrosos que as inundações provocaram dentro do nosso perímetro. Estamos a falar em cerca de 400 hectares. Toda uma necessidade que se cria, isso é da responsabilidade do cessionário, é da vontade dos cessionários e que nós criamos uma cooperativa. Porque com a cooperativa poderíamos melhor interagir com o Cachito Rico. Primeiro, poderíamos elaborar um plano de trabalho. Um plano de trabalho, um plano de produção. Porque você imagina cada um de nós fazer, por exemplo, ter 60 pés de mangueiras.
aquela produção como que vai vender? Que mercado? Foi muito benéfico essa troca de experiências com os outros concessionários. Eu pude ver que, afinal, há muitos que também estão na mesma situação, que têm um problema e que às vezes é generalizado e é idêntico. E quando unimos forças, conseguimos resolver melhor os problemas. Outra preocupação é o subarrendamento a terceiros, trespasse e a falta de transparência nos titulares legais, que continuam a inviabilizar a dinâmica da atividade agrícola no perímetro. Eu tenho a parcela, cabe a mim o direito de explorar. Em caso de incapacidade, devo comunicar a Caxito Rega para que a Caxito Rega possa fazer uma rescisão por mútuo acordo. Isto faz com que eles não acumulem dívida com a Caxito Rega. Mas também a Caxito Rega está plasmado nos termos do contrato, que quando alguém comprovadamente faz o realugar da parcela, a Caxito Rega pode fazer uma rescisão unilateral. E nós temos a fazer isso. Ao escutadas as preocupações, o governo da província diz que vai agir em conformidade com a lei para repor a ordem e tornar a zona mais produtiva. Os operadores reclamaram de algumas questões que foram prontamente respondidas pelos responsáveis do perímetro e vamos doravante, quer o governo, quer o Caxito Rega, quer os operadores, cada um cumprir com as cláusulas contratuais que cada um tem. Há pessoas que têm parcelas grandes, mas que não estão a fazer nada, não podemos continuar nesta situação e o que aqui pedimos é que voluntariamente aqueles que têm parcelas grandes que contactassem o perímetro para fazer a sua redução, senão nós vamos fazê-lo compulsivamente. E olhamos a seguir para novos alertas emitidos pelo INAMET. Vamos saber do que é que se trata e para que regiões são feitos este alerta na previsão do tempo com a Dalila Prata. Já aqui está ela. Boa noite, Dalila. Boa noite, Fernanda. Do que é que se trata? Que alertas são esses do INAMET? Certo, o INAMET emitiu um alerta amarelo para a província do Cunene de chuva forte acompanhada de trovoada e todos nós acompanhamos os estragos que provocaram as últimas chuvas no Cunene, pelo que fica aqui o alerta às populações para tomarem todas as medidas que já vêm sido anunciadas e em caso de qualquer incidente ligarem para o 111, que é o número do CISP. Fica aqui também rapidamente um alerta, porque vem acompanhada de descargas atmosféricas, para evitarem estar debaixo de postes elétricos, debaixo das árvores, usar o telemóvel e todas as outras medidas já aqui anunciadas. E normalmente a população acata estes apelos? De uma forma geral, sim, mas há sempre ainda aquelas populações que algumas são apanhadas por imprevistos, outras que ainda continuam a não acatar estas informações e estes avisos e que nós deixamos aqui que acatem para evitarmos danos e situações menos boas. Vamos a outros detalhes então, Dalila. Sim, vamos sim ver os outros detalhes, a nossa previsão normal, fornecida todos os dias pelo INAMET. Começamos com a umidade relativa do ar, que continua alta em quase todo o país, ligeiramente mais baixa no centro-oeste e sudoeste de Angola, onde as percentagens vão variar de 50% a 70%. Vamos olhar agora para a primeira região, compreende o norte e o leste de Angola. Atenção para Cabinda, com chuva moderada podendo ser localmente forte. As restantes cidades dividem-se em chuvisco, chuva fraca e chuva fraca moderada. Atenção para a cidade de Catete, com 35 graus, tem a temperatura máxima mais alta do nosso país para as próximas horas. No centro e o restante do leste, Luena, com chuva moderada podendo ser localmente forte. As restantes cidades com chuva fraca, chuvisco e chuva fraca moderada para as próximas horas. Vamos ver como é que vai estar o tempo agora no sul de Angola. Atenção para Ondiva, como já dissemos, temos alerta amarelo para a província do Cunene de chuva forte acompanhada de trovoada. Menongue com chuva moderada podendo ser localmente forte. Moçambique com céu parcialmente nublado. As restantes cidades com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Vamos olhar agora para o tempo em Luanda. No momento, com uma temperatura de 27 graus, temos aqui uma subida ligeira da temperatura e do que tem sido a temperatura neste horário. Amanhã, chuva fraca é a previsão para Luanda. Já as máximas amanhã 31, na sexta 30 e no sábado, Fernanda, volta a subir para os 31. Muito obrigada, Dalila. Obrigada, Até Fernanda. amanhã. Até amanhã.
E continuamos a olhar para a atualidade nacional. O Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu hoje em audiências separadas os embaixadores das Repúblicas de Cuba e Árabe Saharaui Democrática. Com os dois diplomatas foram abordadas questões relacionadas com o reforço da cooperação parlamentar e aspectos internacionais. Chegou às 10 da manhã ao edifício parlamentar. O diplomata da República Árabe Saharaui Democrática foi o primeiro a ser recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida. Lado a lado, ambos trocaram impressões sobre a necessidade do reforço das relações parlamentares em defesa dos interesses comuns. Angola apoia a autodeterminação do povo saharaui ao nível da Assembleia Nacional. Os dois países mantêm relações parlamentares sólidas, focadas no reforço da cooperação política e diplomática. Expliquei a situação atual do meu país e nós estávamos de acordo para o reforço das relações bilaterais entre o Parlamento Saharaui Democrático e o Parlamento angolano. Falamos também do trabalho realizado pela República Saharaui Democrática e de Angola no plano africano, mas também no plano internacional. Sai um diplomata e, na sequência, entra outro diplomata. O embaixador cubano acreditado em Angola encontrou-se com o presidente do Parlamento, Adão de Almeida. As duas entidades debruçaram-se sobre aspectos relacionados com o reforço da cooperação bilateral, focados essencialmente nos domínios da diplomacia parlamentar. Neste encontro, Oscar González aproveitou o momento para informar o presidente da Assembleia Nacional a situação atual que a República Cubana vive. Foi informar sobre tudo aquilo que está acontecendo em Cuba atualmente, como resultado do fortalecimento do bloqueio do governo dos Estados Unidos contra Cuba. Como é bem conhecido, porque é público, em 29 de janeiro deste ano foi difundido que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que fortalece as medidas de asfixia econômica contra Cuba, sobre a base de argumentos falsos, declarando Cuba como ameaça extraordinária e inusual para os Estados Unidos. Os dois Estados estabeleceram relações diplomáticas a 15 de novembro de 1975, 4 dias após a independência de Angola, e um ano depois assinaram o Acordo Geral de Cooperação que deu origem à Comissão Bilateral. Angola e Cuba cooperam em plataformas multilaterais como a Cooperação Sul-Sul, onde a solidariedade e a amizade têm servido de alicerce para os dois países. Tony Helena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. A proposta de lei do Código dos Valores Mobiliários, que tem como objetivo modernizar e adaptar a legislação angolana ao cenário atual do mercado de capitais, muito focada na proteção dos investidores, na eficiência regulatória e na promoção do crescimento do mercado, começou hoje a ser discutida na especialidade no Parlamento. Para além da introdução de novos conceitos, a lei corrige imprecisões verificadas na legislação vigente. Registra-se desde logo o mérito da presente iniciativa legislativa, que se insere no esforço contínuo do Executivo de modernização e reforço na segurança jurídica e institucional do setor de valores mobiliários em Angola. Melhorar o ambiente de negócios. Investidores institucionais ou não institucionais, a lógica aqui é simples, é recortar todos aqueles operadores que pela sua dimensão, capacidade de investimento, tradição de investimento, músculo financeiro e até o facto de serem eles próprios operadores no setor financeiro, serem a priori considerados como instituições, como investidores qualificados, como investidores institucionais. Portanto, é só o que se quer aqui. A lei pretende simplificar e reduzir encargos e barreiras regulatórias com foco no acesso ao mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, com salvaguarda da proteção dos investidores e comerciantes, da integridade do mercado e das melhores práticas internacionais. Seria os custos da conversão
da conversão são suportados pelo emitente sem prejuízo de regras específicas que possam ser estabelecidas por lei ou regulamento. Isto também é no sentido de dar mais clarificação e também maior segurança e transparência jurídica. É preciso dinamizar as ações no mercado de valores mobiliários e instrumentos derivados, bem como melhorar o grau de proteção dos investidores minoritários. Imaginemos que eu nunca estudei valores mobiliários, nem conheço o mundo financeiro. Vi as definições, dizem o que são ações, o que são obrigações, o que são unidades de representação, mas vou aqui ao capítulo que trata de valores mobiliários, não há nenhum detalhe de definição ou de clarificação do conteúdo. Eu, quando vi o artigo aqui, conteúdo, até pensei que fosse entrar no conteúdo da definição destes tipos de valores mobiliários. O diploma vai também promover a identificação, gestão e conservação das informações relativas aos beneficiários efetivos das sociedades anónimas em todo o território nacional. Fala de requisitos mínimos de acesso ao mercado, montante em kwanza. Portanto, não corresponde à realidade. Falamos de montante em kwanza na África do Sul, na Ilhas Maurícia, na Namíbia, Nigéria. Portanto, aqui o mínimo que podemos aqui entender, se colocarmos requisitos mínimos de acesso ao mercado, montante equivalente em kwanza. Esta reforma legislativa, de acordo com o Executivo, visa adequar o Código dos Valores Mobiliários ao atual contexto macroeconômico e ao desenvolvimento do mercado nacional. Dos vários sujeitos que estão ligados, portanto, que estão obrigados pelo mesmo débito, quem tiver dinheiro disponível resolve o problema da indemnização e, neste caso, sim, tem direito de regresso. O documento tem 469 artigos distribuídos por 9 capítulos. Angola foi escolhida como país anfitrião da ITB, a maior feira do turismo do mundo, que decorre em Berlim, na Alemanha. O evento vai decorrer até o dia 5 de fevereiro, com mais de 100 mil participantes. A maior feira mundial do turismo abriu as portas em Berlim, com Angola no centro das atenções. Nesta edição, a ITB Berlim, no nosso país, assume o estatuto de anfitrião, reforçando a sua estratégia de posicionamento como destino turístico de excelência no continente. Nela participam mais de 6 mil expositores e mais de 160 países. Mais do que uma feira de simples negócios, a ITB Berlim é o encontro mais vibrante da indústria mundial de viagens. A cerimónia de inauguração do stand de Angola foi orientada pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, em representação do Presidente da República. Temos estado a dar nota do trabalho, a energia tremenda que os angolanos têm estado a colocar nos domínios das infraestruturas, para termos maior facilidade de mobilidade, transporte de mercadorias, de pessoas. Temos mais energia para apoiar o desenvolvimento económico e social. Estamos a fazer um trabalho intenso no domínio da saúde, enfim, a educação, mas precisamos de ter maior inclusão social. E vemos o turismo como uma destas janelas de oportunidade, de incluirmos socialmente mais angolanos, dando maior dignidade ao trabalho e a capacidade de geração de renda e irmos tratando das nossas próprias necessidades. O setor do turismo tem estado a crescer nos últimos tempos e com a isenção dos cerca de 90 países, a isenção de visto tem estado a ajudar este crescimento. Também as infraestruturas que o governo tem estado a criar também tem estado a fortalecer ainda mais Angola como um destino para os turistas. Os operadores turísticos angolanos aproveitam a oportunidade para o fomento de parcerias e dar a conhecer o potencial do país. O Parque Nacional do Iona tem uma paisagem muito linda e
pode conduzir por 15 minutos e já tudo está mudando. É também um parque com uma geologia muito diversa. Temos as dunas, temos os planos de rochas, depois também um escapamento com muitas montanhas até 2.000 metros de altura. Estamos a trazer alojamento, estamos a trazer restauração, serviço de restauração e também eventos. Esses são os serviços que a cadeia Chic Chic Hotéis oferece para os seus clientes, tanto corporativo ou também lazer. O que nós trouxemos basicamente foi Angola, a nossa cultura, a nossa raiz, a nossa essência, os nossos produtos, de uma forma estilizada para o novo mundo, aquilo também que nós queremos com o novo país, a nova dinâmica de uma nova Angola. E trouxemos realmente a África, como o ministro disse, apesar de ser Angola hoje o país anfitrião da ITB, mas trazemos sempre a África connosco e acho que foi um momento muito giro e gratificante. Já começamos em grande com reuniões, a falar de Angola para as pessoas, para os turistas. Então hoje é só o primeiro dia e de certeza que ainda temos muito pela frente. Visitantes de todo o mundo são cativados pelo som do batuque, apito, da sacaia e da marimba, identificação da cultura do povo angolano. Nesta ITB, Angola passa de participante ou espectadores a protagonista do turismo mundial. As imagens são de José da Silva Chorão, Gabriel Niva, a TPA em Berlim, Alemanha. A feira decorre até amanhã, 4 de março, e assim é que está certo. O embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da União Africana apelou à maior eficácia do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos para a promoção de uma nova dinâmica continental. Miguel Bembe falava na abertura do novo ano judicial daquele tribunal, esta segunda-feira, na Tanzânia. O diplomata angolano sustenta o reforço dos mecanismos continentais de acompanhamento e implementação das decisões do Tribunal Africano para garantir que as sentenças sejam efetivamente executadas pelos Estados-membros. O diplomata defendeu, por outro lado, que haja uma maior integração entre o Tribunal Africano, os tribunais nacionais e as instituições judiciais regionais, precisamente com o objetivo de fortalecer a complementaridade e a harmonização da jurisprudência. E saímos para o primeiro intervalo deste jornal, já sabe, conto consigo para a segunda parte. Até já. E retomamos com as últimas sobre a guerra no Médio Oriente. O Irão continua pelo 5º dia consecutivo sob bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel, mas reivindica o controle do Estreito de Hormuz e continua, entretanto, também a atacar países por todo o Golfo Pérsico. Entretanto, um ataque norte-americano afundou um navio de guerra iraniano no Sri Lanka e morreram mais de 80 pessoas. Já o funeral de Ali Khamenei, previsto para hoje, foi cancelado. A guerra no Médio Oriente espalha-se e aprofunda-se à medida que Tel Aviv avança cada vez mais no Líbano e os europeus fogem dos vários países da região, onde o Irão continua a atacar locais com ligações aos países agressores. Entretanto, o governo do Sri Lanka identificou um navio de guerra do Irão que terá sido atacado por um submarino norte-americano e que terá provocado mais de 80 mortos. Por sua vez, o Irão suspendeu hoje a cerimónia pública de despedida do líder supremo do país, Ali Khamenei, marcada para as 22 horas locais, e acrescentou que está para breve o anúncio de uma nova data e hora do funeral, sem fornecer detalhes sobre os motivos da suspensão. O funeral de Ali Khamenei, que morreu aos 86 anos, no primeiro dia da guerra, no sábado, deveria acontecer esta noite na cidade sagrada de Mashhad, seu local de nascimento. O filho do Ayatollah, Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, está a ser apontado como o principal sucessor do pai e deverá assumir a liderança do Irão. O ministro da Defesa de Israel já ameaçou que quem quer que o Irão escolha para seu próximo líder supremo do país será eliminado. Entretanto, ontem as IDF terão atacado o edifício que estaria ligado à Assembleia de Peritos do Irão, que vai escolher o novo líder supremo.
Já o Papa Leão XIV pediu hoje paz para todo o mundo durante a audiência geral no Vaticano, na Praça de São Pedro. Também o governo turco advertiu esta quarta-feira que o Irão irá responder às atitudes hostis depois de defesas aéreas da NATO no país terem interceptado um míssil balístico iraniano cujos destroços caíram na Turquia. Face ao cenário cada vez mais crítico no Médio Oriente, os mercados asiáticos caíram hoje com a Bolsa de Seul a descer 12% e a suspender temporariamente as negociações, enquanto os preços do petróleo continuam a subir, aguardando desenvolvimentos do estratégico Estreito de Hormuz. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou cortar todo o comércio com Espanha depois do governo de Pedro Sánchez ter recusado permitir que aviões dos Estados Unidos usassem as suas bases para atacar o Irão. A tensão entre os dois países remonta à altura em que Sánchez recusou aceder à proposta de Trump de aumentar o financiamento para a defesa da NATO. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. E Pedro Sánchez foi enfático na resposta a Donald Trump. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso. Entretanto, e segundo as últimas informações, o aeroporto do Dubai voltou a ser encerrado e os voos novamente cancelados até o dia 7 deste mês, até a próxima semana. A TPA sabe que os angolanos não residentes nos Emirados Árabes Unidos só poderão regressar ao país, então, a partir da próxima semana. Esta informação foi-nos avançada por Alione Garcia, presidente da Associação de Angolanos Residentes nos Emirados Árabes Unidos. – 22 dos 38 quilómetros da Circular do Sumbe já foram asfaltados. Hoje, o governador Narciso Benedito visitou as obras. Uma cidade com um novo rosto, é o que se pode dizer hoje do Sumbe, a capital da província do Konza Sul. No entanto, urge a necessidade de se preservar o que foi feito, principalmente no que concerne ao tapete asfáltico, uma vez que o Sumbe é atravessado por uma estrada nacional, passando viaturas com carga pesada de um ponto para o outro. O governo projetou a construção da Circular do Sumbe para evitar que viaturas pesadas circulem no centro da cidade. As obras decorrem a um ritmo acelerado. Dos 38 quilómetros, 22 já estão asfaltados. Estamos em condições de, porventura, nos finais deste ano, podermos ter, por volta dos finais deste ano, podermos ter a circular igualmente concluída, para que possamos então concluir, por um lado, o traçado interno da cidade do Sumbe e, por outro lado, a circular do Sumbe,
completamente concluídas para que a cidade possa ser menos pressionada pelo trânsito dos veículos pesados e dos veículos contentorizados. Narciso Benedito percorreu alguns quilómetros a pé para constatar tudo quanto está a ser feito ao longo do percurso. Fomos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos e saímos desta visita bastante satisfeitos. Bastante satisfeitos porque fomos acompanhando os nós de maior estrangulamento dos trabalhos, os nós de maiores dificuldades que a empreitada enfrentou e que neste momento estão praticamente ultrapassados. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola, Sodiam EP, encerrou esta quarta-feira o 16º leilão de diamantes brutos, realizado em Luanda, tendo sido arrecadado um valor líquido total de cerca de 25,8 milhões de dólares. A Empresa Nacional de Comercialização em leilão, num total de 74 pedras especiais de diamantes brutos, produzidas pelas sociedades mineiras do Furi, Somiluana, Quilo, Quenda, Lulo, Caixepa, Chitotolo, Mucende, Catoca e Luele. As sessões de avaliação decorreram de 23 de fevereiro a 4 de março nas instalações da Sodiam em Luanda, sendo que as licitações foram submetidas por via eletrónica. De acordo com o administrador executivo da Sodiam, José Silva, em representação do presidente do Conselho de Administração, o mercado registrou uma tendência positiva em termos de preços, considerando o resultado obtido neste leilão, o que traduz uma melhoria na procura por determinada categoria de diamantes brutos. As sociedades mineiras que participaram neste leilão manifestaram-se satisfeitas com a participação e melhoria do mercado. A Sodiam e os diferentes parceiros do subsetor diamantífero vão continuar a trabalhar no sentido de assegurar a realização regular de leilões para acompanhar a tendência de evolução dos preços. Temos mais um intervalo. Até já. Sejam de novo bem-vindos. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC no Zaire, em coordenação operativa com os demais órgãos operativos centrais do SIC, mediante cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público, procedeu à detenção em sequência investigativa dos cidadãos nacionais identificados por Afonso Biavanga Zuzi, efetivo do SIC no Zaire, intendente de investigação criminal, à altura dos factos, chefe do SIC Municipal de Unzeto, e Conceição João Pereira, de 37 anos, por factos que constituem crime de associação criminosa e homicídio qualificado em razão dos motivos consubstanciados em fortes indícios de envolvimento na morte do cidadão nacional João Francisco Rolando Xuxo, encontrado sem vida no dia 23 de janeiro de 2023 no bairro Sagrada Esperança, no município de Mbanza, Congo, no Zaire. Referir que a detenção dos cidadãos decorre de uma aturada investigação que dura há mais de 3 anos em torno do processo do crime, inicialmente com autoria desconhecida, que permitiu determinar, mediante uma perícia exaustiva, que a morte do cidadão Xuxo ocorreu por ação criminosa num ato premeditado pelos detidos que se afiguram como autores morais com o intuito de silenciar a vítima que na altura reclamava a morte da sua filha no mediático caso da menor de 9 anos, identificada por Emma Pereira João Rolando, dado como morta por suicídio quando foi asfixiada, presumivelmente, pela progenitora e ex-esposa do malogrado cidadã, ora detida, e outros envolvidos no dia 19 de junho de 2020. Os cidadãos detidos no processo já conheceram decisão no processo anterior, no caso do intendente de investigação criminal, Biavanga Zuzi, que foi condenado a 7 anos de prisão em agosto de 2024 por crimes de favorecimento, abuso de poder, prevaricação e obstrução à justiça, sendo que se encontrava em liberdade por interposição de um recurso com efeito suspensivo. Já a cidadã Conceição João Pereira foi absolvida por insuficiência de provas
de salientar que cumpridas todas as formalidades, os cidadãos ora detidos serão presentes ao Ministério Público, que promove a sua audição ao juiz de garantias para posteriores procedimentos legais, sendo que também outras diligências para a localização e detenção de outros envolvidos. E, noutro caso, o Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, em coordenação com a Direção Central de Operações e o Instituto de Supervisão de Jogos, mediante cumprimento de mandato de revista, busca e apreensão, desmantelou uma residência localizada no interior de um condomínio em Camama, que funcionava como centro clandestino de exploração organizada de jogos online. Durante a operação foram detidos em flagrante delito 3 cidadãos estrangeiros de nacionalidade chinesa que lideravam o centro e um angolano diretamente envolvido por tentativa de fuga, bem como foram apreendidos diversos meios eletrónicos, nomeadamente 5 computadores, routers, 14 telemóveis, valores monetários em kwanzas e dólares, entre outros. A investigação preliminar determinou que a atividade criminosa consistia em acumular pontos e moedas virtuais que posteriormente eram transferidos para contas sediadas na República da China, onde eram convertidos em renminbi, que após conversão eram reenviados para Angola através de circuitos financeiros que estão a ser também investigados. Para consumar estes atos, a rede contratou 20 angolanos, cuja missão era jogar ininterruptamente 24 horas por dia, num trabalho escravo, com 5 jogos em simultâneo e com promessas de salários que variavam entre os 50 a 100 mil kwanzas, conforme resultados. De salientar que os cidadãos ora detidos serão presentes ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes, enquanto outras diligências prosseguem para o total esclarecimento deste caso. O antigo ministro da Comunicação Social, João Melo, lançou ontem em Luanda 4 obras literárias, edição em espanhol. Político, escritor e jornalista João Melo, um dos principais nomes da literatura angolana pós-independência, procedeu nesta terça-feira, na União dos Escritores Angolanos, a venda e sessão de autógrafos de 4 livros lançados nos últimos 5 anos em países como Espanha, Portugal, Brasil, Estados Unidos da América e Reino Unido. Agora são colocados à disposição do público nacional numa cerimónia que contou com diversas entidades, desde políticos, jornalistas, escritores, docentes e sociedade civil. Tratam-se das obras O Acumulador, Os Sonhos Nunca São Velhos, Será Este Livro um Romance e Diário do Medo, edição em espanhol, uma viagem pelo mundo da poesia, romance, ficção e contos. São livros publicados nos últimos 5 anos, né? Saíram sobretudo em Portugal e também no Brasil ao longo destes anos. Quer dizer, não foram todos lançados agora, né? Foram lançados desde 2020. E como ainda não tem nenhuma edição angolana, infelizmente, como eu gostaria, resolvi, de acordo com os respectivos editores, trazer alguns livros, alguns exemplares, para poder disponibilizar a alguns leitores angolanos, né? Os leitores angolanos são os meus primeiros leitores. O Acumulador retrata a história, relações interpessoais, emoções, identidade e raça, com naturalidade e um toque de humor. Já Os Sonhos Nunca São Velhos, livro de poesia, esperança, criatividade e humanidade, aborda experiências vividas e sonhos, independentemente da idade. Por outro lado, em Diário do Medo, livro bilingue, português e espanhol, premiado com a distinção DST Angola Camões em 2023, retrata romance, amor, anseios e mistérios. A poetisa portuguesa Sofia de Melo Brainer gostava de saborear uma a uma todas as sílabas do português do Brasil.
Estou a vê-la, suave e discreta, debruçada sobre a varanda do tempo, o olhar estendendo-se com o mar e a memória, deliciando-se comovida com o sol despudorado ardendo nas vogais abertas da língua, violentando com doçura os surdos limites das consoantes e ampliando-os para lá da história. Em Será Este Livro um Romance?, o antigo ministro faz uma incursão pelo romance, retratando o contexto político em Angola, pandemia e combate à corrupção. 4 obras para deleite do público angolano. É verdade que conhecemos João Melo enquanto político, enquanto deputado, enquanto governante, mas o seu lado de escritor, apesar de trazê-lo desde 1975, até porque já foi o 3º secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, mas não é uma faceta tão conhecida como as outras. E eu, que tenho todas as obras dele, com exceção destas últimas, posso dizer que é um escritor de mão cheia, como poeta, como romancista e como contista. João Melo nasceu em Luanda em 1955. É membro fundador da União dos Escritores Angolanos, nome incontornável da poesia angolana, considerado mestre do humor e da ironia. E na ronda 17 vai começar, ou melhor, no futebol vai começar a ronda 17 do Girabola para a corrida ao título. No topo estão 3 nomes que fazem tremer qualquer defesa e são o Petro de Luanda, 1º de agosto, e o Iliete de Benguela. Jogo após jogo seguem lado a lado numa batalha intensa que promete durar até ao apito final. O Girabola está cada vez melhor em termos competitivos para as 3 equipas que ocupam as posições do topo da classificação que dão acesso às competições africanas. Ao começar pelo tetracampeão nacional, o Petro de Luanda está a caminho do Penta e, pelos vistos, a caminhada vai bem. Lidera o Girabola com 42 pontos, fruto de 14 vitórias conquistadas. Marcou 36 golos, sofreu 11, averbou 2 derrotas e esta temporada já trocou de treinador. O espanhol Frank Artiga deu lugar ao angolano Flávio Amado, que apesar da eliminação na Liga dos Campeões, tem sabido levar o barco. O brasileiro Tiago Reis é quem mais marca, com 8 golos. Na segunda posição do Girabola vem o 1º de agosto. A equipa está a viver a melhor fase, com resultados que demonstram o entrosamento entre equipa técnica e jogadores. Compreensão levada a cabo e confirmada com vitórias na prova. Tem a defesa menos batida do Girabola. Sofreu apenas 10 golos em 16 jogos disputados. 10 é o número de triunfos. Empates são 6 e marcou 31 golos. É a única equipa que ainda não conhece o sabor amargo da derrota. O congolês democrata Dago Chimbamba lidera a lista da artilharia com 9 golos. A terceira formação que completa o top 3 do campeonato é o Iliete de Benguela, vice-campeão nacional na temporada passada, que está apenas a 1 ponto do segundo colocado, 1º de agosto, e a 7 do líder Petro Atlético de Luanda. Tem 35 pontos. Em 16 jogos, soma 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 29 golos e tem 17 sofridos. Vem de 4 vitórias consecutivas. É a melhor sequência de resultados positivos na presente época. A turma orientada por Paulino Júnior continua a pressionar os rubro-negros na luta pela vice-liderança. O Petro de Luanda, 1º de agosto, e o Iliete de Benguela, por esta ordem, estão a fazer a diferença na prova maior do futebol nacional. Em Angola, o campeonato entrou agora para a fase crucial e desperdiçar pontos não deve constar dos objetivos. As contas continuam, ainda nada está definido quanto ao título.
Os 3 sérios candidatos ainda não jogaram entre si na segunda volta, facto que aumenta as expectativas nas próximas jornadas. O Petro recebe o Iliete na jornada 18 do Girabola. O clássico dos clássicos joga-se na 19ª ronda entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda. E o jogo entre o 1º de agosto e o Iliete de Benguela jogam na 23ª jornada do Girabola, no estádio Françandalo. Quem vai vencer a edição 2026 do Girabola? A resposta só saberemos no final das 30 jornadas disputadas. E é tudo por hoje. As notícias seguem em permanência no canal TPA Notícias. Como sabemos, é um canal 24 horas com toda a informação. Boa noite. Até amanhã, à hora de 5.